Pois é. E aí, no caso, por exemplo, entraria Bitcoin. Bitcoin, eu não interpreto, o próprio moeda ele não interpreta como investimento. Muita gente está entrando como se fosse. Eles não entram nem como se fosse investimento, eles entram como se fosse uma galinha dos ovos de ouro que você compra e vai ganhar fácil, né? E Como segura se ali. fosse uma coisa milagrosa, que na verdade, o que eu vejo, a minha interpretação do que significa Bitcoin é um instrumento de libertação, né, dos bancos, do controle do governo. Um juiz não pode bloquear sua carteira, por exemplo, se a sua carteira tiver como autocustódia. Se tiver como Alguma sediada na corretora, né? corretora, se o governo interferir, você realmente não tem como ter controle. Mas se tiver com autocustódia, é mais seguro e mais privativo. Então eu vejo como um instrumento de proteção de privacidade e de libertação, né, financeira. Se você quer viajar com 2 milhões para qualquer país, você vai tranquilo. Agora, se você vai viajar com dinheiro no bolso, Nossa. você vai ter problema. Se você tentar fazer a transferência, você tem que justificar acima de 10 mil dólares, você tem que justificar, você tem toda uma burocracia, né? Tem que pagar taxas exorbitantes, o IOF é um absurdo, né? Então, tem várias complicações. E o Bitcoin te liberta, né, dessas amarras, dessas restrições. Então, eu vejo, por exemplo, com esse sentido. Eu até preferia que a Bitcoin não subisse nem caísse, que se ela estabilizasse, né? Ficasse num valor estável, eu colocaria um valor bem mais substancial na Bitcoin para ter um dinheiro protegido ali. Agora, tendo as oscilações para cima e para baixo, aí Aí eu já tenho que fica colocar mais um valor. complicado. Eu acho que tem que colocar um valor menor, porque se tem uma queda gigantesca, você tá fora, né? E ele pode cair, tipo, quantos por cento nos seus estudos ali? 90%? Que é o histórico, né, dele. É, no histórico ele já teve um pouco mais de 90%, né? Chegou. Nossa, mais de 90%? Já teve casos de mais de 90%. Isso não quer dizer que seja esse o limite, ele pode cair muito mais do que isso, né? O OGX, por exemplo, que é 99,97% em 2011, né? Depois da descoberta que realmente. Porque e o OGX tem algumas características que podem. Porque o que você percebe na formação de bolhas, né? Em 2008, como é que foi a formação da bolha de 2008? 2007, você via propagandas na TV, Sim. revistas de variedades, de pessoas que tinham ganho muito dinheiro na bolsa, comprando Vale do Rio Doce, Petro, Telemar, e tinham ganho, principalmente Vale e Petro nesse período, que tinham ganho muito dinheiro com isso. Ah, tal pessoa pegou o FGTS, aplicou na bolsa e E fez ganhou a e vida. tal, ganhou, começou com 80 mil e agora está com 1 milhão, né? A pessoa assistir aquilo, a pessoa que nunca mexeu com a bolsa, não tem noção de como funciona, ela vê aquilo e fala, vou fazer a mesma coisa, vou ter um resultado parecido. E não é assim que funciona. Quem entrou naquele período teve Teve. aqueles resultados. Aí começaram a divulgar na TV. Começaram a divulgar. Quanto mais você vê divulgação de alguma coisa, maior a probabilidade de que estoure a bolha. Porque esse processo de divulgação, o que significa? Quando você começa a ver na TV, em revista de variedade, o que isso significa? Significa que os investidores que entraram lá atrás, eles estão com um monte de coisa para vender, mas não tem mais compradores, porque meio que saturou o Sim. interesse dos compradores. Então o que eles fazem? Eles começam a financiar propagandas na TV, em revistas, em todas as mídias, para que divulguem, incentivando o público que nunca investiu, que não tem experiência nenhuma, para que eles entrem comprando aquilo que eles precisam vender, mas não tem liquidez de compra, né? Para eles despejarem aquilo no mercado. Então eles começam a divulgar. E aí começa realmente a surgir, né, os retardatários que vão entrando e eles vão despejando aquilo a um preço absurdo. E as pessoas vão comprando e chega um ponto que não tem mais comprador e não tem mais para quem vender, e o negócio desaba. Aí estoura a bolha. Geralmente a formação de bolha é um processo mais ou menos, pode ser por outros motivos também, Sim. né? Mas muitas vezes acontece dessa maneira. E nós observamos isso, por exemplo, em 2008, né? Claro que teve a Sim. questão da fraude do Lehman Brothers, teve a crise do subprime, teve vários fatores combinados. Mas a essência, o processo, o mecanismo de trading que levou a esse resultado foi esse. Teve outros processos econômicos e políticos por trás também, né? Mas o que provocou, assim, o que acelerou o processo e teve uma queda praticamente sem fundo. Teve um fundo no final, mas assim, um fundo bem distante do pico que tinha sido alcançado, da marca d'água, né? Então foi em grande parte por isso. E o que nós observamos na Bitcoin é que isso não só vai acontecer, como já aconteceu várias vezes e voltou. Então, Hum. as pessoas, será que pode ter uma queda grande? Já pode ter uma bolha? Já formaram várias bolhas, já explodiram várias bolhas. Você tem uma queda de 90%, é uma bolha. Nossa. No caso da Bovespa, que é o 60% consideram uma coisa gigantesca, imagina 90%. Então, quer dizer, a Bitcoin só que ela é muito mais rápido o processo. Se você pega, por exemplo, a queda como a da Bolsa de Nova York em 1929, não teve praticamente nenhuma na história registrada. Desde 1776, nem existia ainda. A Bolsa começou em 1897, né? O SP500 e o Dow Jones. O SP500 tem registro desde 1871 e o Dow Jones desde 1885. Desde 16 de fevereiro de 1885 tem os registros históricos dos dados do Dow Jones
e do S&P 500 desde 1871. Só que as componentes, as empresas que compõem o índice, elas têm registros dessas empresas desde 1776. Né? Então dá para rastrear o histórico aproximado e não teve nenhuma queda semelhante à de 1929. Essa de 1929 foi a maior da história. Mas teve várias quedas de 60%, 65%, 55%. Teve essa de 2008, teve de 2000, teve 73, teve 66, 87, 37. Teve muitas quedas em 1907, 1897. Teve muitas quedas que ultrapassaram pelo menos uns 50%. E no caso da Bitcoin, numa janela de tempo de 2008 para cá, dá 16 anos, você tem... Depende de qual o tamanho que você considera como um estouro de bolha, mas entre 6 e 12 eventos que ultrapassaram uns 40%, 50%, 60%, e alguns chegaram a mais de 90%. Nossa. Então, quer dizer, houve várias bolhas já. Né? Não é que vai haver uma que está formando, já formou, já estourou, já formou outra, já estourou. O processo que nós estamos observando na Bitcoin é muito mais rápido do que nós observamos na Bolsa em geral. Está acontecendo isso muito mais rapidamente. Com várias peculiaridades. Né? Então, assim, o Renato, por exemplo, quando ele fala que é um instrumento de valor, que é uma reserva de valor, eu concordo parcialmente, mas é uma reserva de valor com muitas características diferentes do que você tem, por exemplo, no ouro, ou no gado, ou em terrenos. Né? Se você investe no ouro, você tem um histórico desde a Babilônia, desde os egípcios, né, de 3.500 a.C., que você tem um valor mais ou menos estável. Você tem uma queda na descoberta da América, em 1492, né? Você tem na verdade, a descoberta foi dos vikings, do século X, século IX, mas só que não houve uma exploração consistente como aconteceu pelos espanhóis e italianos e portugueses no século XV e XVI. Então, não houve... A descoberta dos vikings não conta, não teve esse impacto na economia. Mas a partir do século XV, nós observamos uma queda no ouro em comparação a outras commodities e outros bens. Mas, tirando isso, você tem uma estabilidade muito grande. Em milhares de anos, né, o ouro se mantém mais ou menos estável em relação a outras commodities. Por exemplo, ovo de galinha, soja, algodão, né, eles se mantêm mais ou menos equilibrados, as proporções de uns em relação... Tem, por exemplo, variações, por exemplo, a prata. A prata, ela desvalorizou em relação ao ouro, se você pega desde a antiguidade, ela desvalorizou de proporção de 4 para 1, 2 para 1, agora está tipo 15 para 1, 20 para 1. Então teve uma desvalorização. Mas se você pega o intervalo que aconteceu, foi muito pouco em função do tempo transcorrido. Né? Tipo, 6.000 anos, você teve uma variação de 1.000%. Né? Sendo que Bitcoin, 1.000%, você varia às vezes em um ano, às vezes em alguns meses. Essa característica do Bitcoin, para quem está especulando como uma loteria, jogando para ganhar rápido, ganhar um dinheirinho ali e tal, pode ser interessante, né? O mais interessante foi para quem começou em 2010, na época da pizza, né? E para essas pessoas foi muito vantajoso. À medida que vai passando o tempo, meio que continua sendo interessante como um instrumento de libertação, um instrumento de privacidade, para proteção de privacidade. Mas como investimento já... E a maior parte das pessoas, o Amoedo, ele fala isso explicitamente, que não é um investimento, que a pessoa deveria entender como funciona. Mais importante do que comprar Bitcoin é você entender como funciona. Ele fala isso explicitamente várias vezes, mas as pessoas ignoram e compram achando que é a galinha dos ovos de ouro, né? Então isso acaba sendo bastante perigoso. Que ela tem várias características de bolha e que estão se repetindo várias vezes. Ela teve bolhas que já estouraram e formou outra, estourou, formou outra, estourou e formou outra. E aparentemente está se formando mais uma agora, provavelmente vai estourar. E eu não sei se vai ser a última, acho que não vai ser a última ainda. Acho que talvez demore 10 anos, 20, eu não sei quanto tempo vai demorar. E não sei se vai ter uma última, talvez nunca tenha uma outra. Talvez ela estabilize num ponto alto e permaneça ali. Né? Não dá pra gente prever.